Obrigado, Alan Almeida, trazendo as informações sobre carnaval, e aqui na Web TV PNTV a gente fica ligado na folia carnavalesca. Como já falamos, o carnaval envolve identidade cultural, autoestima e também economia. E por falar em economia, hoje vamos começar a entrevista. Eu tenho aqui ao meu lado o diretor administrativo do Sindicato dos Economistas do Rio Grande do Norte, Robespierre Duó, a quem vou saudar. Robespierre, bem-vindo ao programa, boa tarde. É um prazer estar aqui com vocês, boa tarde. Prazer é todo nosso. Vamos falar sobre o sindicato. Estamos começando 2020, um novo ano. Quais os projetos, ações e desafios do sindicato da categoria para esse ano que começa agora, Robespierre? Hoje a gente está tentando, após a reforma trabalhista, reestruturar o sindicato. O presidente Sérgio Aragão vem fazendo um contato com os economistas para que eles se filiem e entrar em discussões em temas da sociedade, de interesse da sociedade e do trabalhador economista do nosso Estado. Perfeito. Em relação ao contato com a sociedade, com as outras categorias, qual é a política do Sindicato dos Economistas em relação a isso? Pronto, o Sindicato dos Economistas hoje faz parte do Fórum Estadual de Servidores Públicos dos Sindicatos, onde a gente vem discutindo a Previdência Estadual, a proposta de reforma de Previdência do Estado, onde a governadora está encaminhando para a Assembleia uma proposta, e essa proposta entra em choque com o Fórum dos Servidores. Então, a gente está discutindo esses pontos, a diretoria vem se reunindo, vem apresentando um posicionamento que não é totalmente contrário à reforma, ela é um posicionamento que quer fazer a discussão, e hoje a gente observa o governo fugindo dessa discussão. Então, a gente está trabalhando em conjunto com o Fórum para ver qual é as melhores propostas que possam ir levar para essa reforma. Perfeito. Qual é o posicionamento dos sindicatos economistas em relação à proposta da reforma? A alíquota progressiva, quais são os pontos do sindicato? O que a gente tem observado? O Sindicato dos Economistas, na sua direção, ele concorda que a reforma deva acontecer. Até porque é obrigatório, o governo federal meio que impôs isso. Não tem como fazer. Né? A grande discussão que a gente está vendo aí é o seguinte: a proposta que foi colocada na mesa para os sindicatos pelo governo do Estado não apresenta nada. Ele apresenta só a questão da idade dos servidores, homens e mulheres, e apresenta uma alíquota. Mas como se chegou a essa alíquota? Então, a gente observa que o governo não apresenta dados para que os servidores possam se pronunciar. O Ministério da Fazenda tem uma portaria 405, se não me falha a memória, de 2018, onde ele diz o seguinte: no momento que a Previdência Estadual estiver com dificuldade, há necessidade de ser feito relatórios mostrando essas dificuldades e quais as soluções. E cadê essa proposta do governo? O governo apresenta como solução apenas aumentar as alíquotas, inclusive aumentando as alíquotas para os aposentados. Quer dizer, está chamando os servidores do Estado para o sacrifício. Será que eles são realmente os únicos culpados dessa Previdência estar assim? Então, é essas discussões que a gente vem fazendo junto ao Fórum e que a diretoria dos economistas está fazendo. Perfeito. Robespierre, em relação à economia brasileira, a gente entrevista sempre aqui empresários, os empresários estão divididos, uns estão otimistas, outros estão pessimistas em relação à economia no Brasil e no Rio Grande do Norte, claro. O senhor, como economista, qual é a sua opinião? O senhor está otimista ou pessimista com a economia brasileira esse ano? Esse ano, provavelmente, a nossa economia deverá crescer. Deve estar crescendo aí uma faixa de 2,25 a 2,50, uma inflação bastante controlada, abaixo da meta do Banco Central, mas ainda há necessidade de alguns ajustes. Por exemplo, aqui no nosso estado, a gente tem um déficit com a Previdência de 150 milhões. Isso faz com que o Estado fique sem condições de fazer investimentos. Fica sem condições de a gente, por exemplo, ter policial na rua. Então, quando uma pessoa chega no momento na porta da sua casa e é assaltado, está sendo assaltado por quê? Porque faltou policial. E falta policial por quê? Porque o governo do Estado hoje gasta em cima da Previdência, cobrindo esse rombo. Então, nós observamos o seguinte: as perspectivas são boas, ainda há necessidade de alguns ajustes para evitar que o país dê apenas um voo da galinha, aquele voo bem curtinho, cresça hoje e amanhã cresça,
porque esses ajustes requerem, por exemplo, infraestrutura. Quando a gente olha para o nosso estado, somos um estado carente de infraestrutura. E o Brasil também é carente de infraestrutura. Mão de obra. Temos mão de obra para atender a necessidade de uma indústria crescente? Hoje a gente tem 11 milhões de desempregados. Mas quando esses desempregados estiverem empregados, quando eu vou buscar mão de obra com a qualificação necessária para atender essa demanda? Então, há algumas questões que ainda precisam ser resolvidas. Perfeito. O senhor falou que a economia brasileira deve crescer 2,25% e me pareceu um pouquinho otimista. Mas quando o senhor fala isso, o senhor fala em reservas cambiais, fala na macroeconomia, ou esses benefícios, esse aumento de 2,25% vão chegar direto ao consumidor final? O consumidor vai ter mais poder de compra? Veja bem, o consumidor final é mais complicado isso. Por quê? Como é que ele vai ter mais poder de compra? Ele vai ter mais poder de compra porque essa mão de obra que está ociosa hoje, de 11 bilhões, vai estar sendo empregada. Na hora que ela estiver empregada, ela vai para o mercado consumir. Quando nós olhamos para a questão da questão das divisas, hoje o país está muito bem servido. Tem um colchão mais de 300 bilhões de dólares guardados lá de reservas. Então, a gente não teria problema com isso. A grande questão é a falta da infraestrutura que a gente tem. Por exemplo, precisamos de energia elétrica. Hoje a gente tem energia ociosa. Por quê? Porque a indústria está trabalhando com capacidade ociosa. O mercado está devagar. Mas na hora que esse mercado começa, a locomotiva começa a se mexer, o que é que você tem de problema? Daqui a pouco tem problema com a falta de energia. Por quê? Porque não tem infraestrutura. Aí você olha o seguinte, mas vamos dizer que a gente tem energia. Tudo bem. Vamos lá para a área de transporte. O que é que a gente tem? Nossos transportes todos feitos em caminhão. Aumenta o custo. Custo significa falta de competitividade para exportar. Então precisamos de ferrovia. Nossas estradas são ruins, não são boas. Quando a gente olha, vamos exportar mais. Vamos exportar por onde? Por que porto? Por exemplo, quando a gente olha para o Porto de Natal, é um porto que é ocioso. Por que é ocioso? Porque falta investimento dentro desse porto. Até pouco tempo estava faltando um scanner para poder exportar fruta. Então, quer dizer, são essas questões que acabam atrapalhando e acabam fazendo o país, de vez dar uma decolagem definitiva, acabar não tendo um voo de galinha. Esse processo acaba influindo no nosso Estado, por quê? Porque nosso Estado hoje tem um grande déficit, que está dentro da Previdência, que precisa ser discutido, que vai ter na Assembleia. O deputado Sandro Pimentel vai fazer uma audiência pública sobre esse assunto. Então, essas discussões que o Estado e a sociedade precisam estar participando. O governo não pode chegar e jogar um número qualquer e todo mundo engolir e dizer, não, tá certo, vamos votar a favor. Correto. O senhor falou tanto no Estado, quem está nos assistindo e nos ouvindo deve estar achando interessante. Vamos continuar falando sobre o Estado do Rio Grande do Norte. Embora o Brasil inteiro esteja com dificuldade de maneira geral, o Rio Grande do Norte particularmente tem problemas a mais. Tem um déficit imenso e o atual governo se preocupa mais em gerir a folha, com aquelas folhas atrasadas. Eu faço a pergunta para o senhor, ainda este ano dá para sonhar com, não digo nem a quitação das folhas apenas, com mais investimentos, com uma economia mais pujante no Estado, é possível sonhar com isso? Tudo depende dos números. Não temos os números. Essa é a discussão com o governo do Estado. Sim. Cadê os números para que a gente possa ter uma discussão clara e eficiente dentro da proposta que ele está apresentando? A gente está falando da Previdência. Esses números precisam vir, certo? Não temos. Há necessidade também de uma reforma administrativa em termos do governo do Estado. Para quê? Porque a folha sempre está aumentando. Então, a gente precisa discutir a questão da folha de pagamento do Estado. Certo? De maneira, sem ser uma discussão apaixonada, uma maneira que a gente tem que discutir de forma que a sociedade quer um governo funcionando bem, o servidor prestando seu serviço, que o servidor, quando chegar a hora dos seus direitos, ele receba, não tenha que entrar na justiça, certo? Então, são essas discussões que precisam ser colocadas na mesa. Eu acho que o governo precisa sentar com o servidor de maneira clara para que o Estado possa crescer. Isso a gente está observando, por exemplo, quando a gente olha para os estados vizinhos, quando olha para o Ceará, para Paraíba e para Pernambuco, os estados estão lá crescendo. Por quê? Porque fizeram os ajustes.
E ajustes precisam ser feitos. Precisamos corrigir os erros, as distorções, mas ela precisa ser discutida dentro de uma sociedade. Temos um governo popular? Temos. Então vamos ser popular, realmente discutindo de maneira clara e eficiente. Às vezes não dá para fazer tudo que queremos e nem dá para a gente aceitar o todo. Então vamos discutir isso de maneira clara. Correto. Robespierre, recentemente o ministro da Fazenda, que é a parte da economia, Paulo Guedes, chamou os servidores públicos de parasitas, o que pegou muito mal na categoria. Queria saber a opinião do senhor e também queria saber se esse tipo de grosseria do ministro não prejudica o diálogo justamente do setor de economia do governo federal com a sociedade. Sim, como é que o gestor da folha de pagamento do governo federal, a pessoa que está lidando diretamente com os servidores, chama os seus subordinados de parasita. Eu acho que ele mostra que ele não conhece os servidores que tem. Mostra que ele não está antenado com a sociedade, com o servidor. O servidor, ele está ali para servir, é um servidor. Eu acho que a gente tem que começar a discutir isso de maneira que é o seguinte, não transferindo para o servidor os problemas que o Estado tem. Porque toda vez que a gente vai discutir a questão do servidor, se diz que o servidor público ganha muito dinheiro. E não é verdade. Muito dinheiro hoje a gente paga para quê? Paga para serviço da dívida externa, para os juros, para os juros da dívida interna. Sim. Então, quer dizer, dentro dessa discussão a gente precisa ter pessoas que queiram sentar e discutir realmente os problemas. E não mascarar, dizendo que o servidor é preguiçoso. Perfeito. A produção está comunicando que o tempo do bloco infelizmente terminou. Uma última informação, Robespierre. Quem está nos assistindo é estudante de economia ou é economista, mas não é ligado ao sindicato, tem como entrar em contato com o sindicato, trocar ideias? Sim, nós temos uma página na internet, no Facebook, é www.sindeconrn.org. Pode entrar em contato, lá tem o e-mail disponível, teremos um prazer falar com eles. Perfeito, muito obrigado, Robespierre Duó, diretor administrativo dos sindicatos economistas. O senhor sempre será bem-vindo aqui. Muito obrigado a vocês pela oportunidade, estamos sempre disponíveis. Muito obrigado. E você que está nos assistindo, fique ligado na gente. Faremos um rápido intervalo, depois entrevista com o médico Edivaldo Nascimento, que é pré-candidato a prefeito de Nísia Floresta. Um minutinho só e o programa volta. Não saia daí. Daqui a pouco estamos de volta. Na Melhor.